Olá, humanos, professor Marquinhos aqui, e hoje vamos resolver o exercício 8 do volume 2 do livro Os Fundamentos da Física. Ainda estamos aqui no tópico sobre conversão de escalas termométricas, tá? Se você não assistiu os vídeos anteriores, recomendo para entender de onde que vieram as equações que a gente vai usar nessa aula. Se você for novo, considere se inscrever no canal e acompanhar as playlists, porque estamos resolvendo todos os exercícios de toda a coleção dos Fundamentos da Física, volume 1, 2 e 3, tá? Os links estão na descrição. Caso queira ter aula comigo, também o link está na descrição. Então vamos lá. Aqui no item A, ele tá, olha, um sistema inicialmente, na temperatura de 20 graus Celsius sofre uma variação de menos 35 graus Celsius. Determine. Olha que interessante. Se você assistiu à aula anterior, eu discuti por um bom tempo essa questão da variação ser negativa. Eu falei que ela podia ser negativa em alguns contextos. Lá, talvez não tenha ficado muito claro, mas eu disse que dependendo de como você está avaliando aquele contexto de temperatura máxima e de temperatura mínima, ou, em outras palavras, quando foi que a medição foi feita, por exemplo, se você fez a medição da temperatura máxima numa época do ano e a mínima depois, né, uma é a inicial e a outra é a final. E você pode inverter essa ordem. E aí você poderia ter tanto valores positivos quanto valores negativos na variação. Tá? Aqui nesse caso é um pouquinho diferente, porque a gente tem a equação própria da variação, que é variação de uma determinada temperatura. Eu já vou usar aqui o grau Celsius é igual à temperatura final, tá? Não vou escrever o Czinho aqui, só para ficar mais enxuto, menos a temperatura inicial, tá? Aqui estamos já assumindo que é uma temperatura em graus Celsius, ok? Então, variação, né, o operador delta, como a gente discutiu, nada mais é do que pegar o final dessa grandeza menos o inicial. Então, fica fácil da gente resolver aqui, certo? Porque, olha, a variação, ele deu pra gente, que é de menos 35. Então, a gente só substitui, ó, menos 35 graus da variação. E no item A, ele está querendo a temperatura final. Temperatura final, né? Então, a gente repete, menos a temperatura inicial, que ele deu de 20 graus. Isolando a temperatura final, a gente passa o 20 para o outro lado da equação, né? Então, ele está menos 20, passa para lá, positivo. Então, fica menos 35 mais 20 graus, tá? Então, a temperatura final, né, a variação, a temperatura final com essa variação e com essa temperatura inicial é de menos 15, certo? Graus Celsius, tá? Lembrando que aqui estamos só fazendo a variação em graus Celsius. O que isso quer dizer pra gente? Olha, se você tem um sistema que começa na temperatura de 20 graus e eu te disse que a variação é de menos 35, simplesmente significa que depois de um determinado tempo, né, a temperatura saiu de 20 e foi para menos 15 graus, certo? E faz sentido, porque você tem que percorrer ó, do menos 15 para voltar para o zero, ó, lembra, menos 15 numa reta, né? Ó, tá aqui, o zero tá aqui, né? E o 20 vai estar aqui, por exemplo. Então veja que variação que eu discuti com vocês é aquela questão da distância da unidade. Então ele vai andar 15 unidades aqui para chegar até no zero e depois mais 20 unidades, tá? Então 15 mais 20 dá essa variação de menos 35, certo? O menos é só para indicar que ele estava aqui desse lado da reta, vamos dizer assim. Então vamos lá. Agora no item B, ele está querendo a variação, ó, presta atenção. Aqui ele queria temperatura final. O que a gente fez? Temperatura final. Agora a gente quer a variação da temperatura na escala Fahrenheit. Então vamos lá, eu já ensinei essa equação também na aula passada, tá? Então, se tiver dúvida, vai lá assistir, por favor. Temos essa seguinte equivalência entre as variações. Variação da temperatura em graus Celsius dividido por 5 é igual à variação da temperatura Fahrenheit dividido por 9, tá? Então basta a gente substituir, ó, a variação
A temperatura do grau Celsius foi o que o exercício passou pra gente, né? Tá vendo? Presta atenção que é a mesma grandeza que a gente usou aqui na área, tá? Então a gente substitui por menos 35, valor que o exercício passou, dividido por 5, variação, né? A gente quer essa grandeza aqui. 35 dividido por 5 vai dar menos 7. Tudo isso igual a variação dividido por 9. Aí basta a gente passar então 9 multiplicando, né? Já que ele está dividindo aqui. Fazendo isso, vamos ter que a variação da temperatura em Fahrenheit vai ser menos 7 vezes 9. E isso dá menos 63 graus Fahrenheit, certo? Então, essa aqui é a resposta do item B. Significa que a correspondência do menos, da variação de menos 35 graus, é uma variação de menos 63 graus na escala Fahrenheit. Certinho. E agora, na C, ó, ele está querendo a temperatura final. Opa, deixa eu colocar outra cor aqui. A temperatura final também na escala Fahrenheit. Então, veja, na B ele queria a variação e agora, na C, ele quer essa temperatura final aqui. Só que aí a gente tem que usar a equação que também aprendemos nas primeiras aulas, né, que é bem parecida com o que a gente usou agora, ó. Temperatura em graus Celsius dividido por 5 é igual a temperatura Fahrenheit menos 32. Essa é a diferença. É igual a 9, tá? Então, ó, presta bem atenção. Vou até copiar aqui para a gente fazer uma análise lado a lado. Ó. É bem parecida, mas ó, que grandeza de variação. E aqui estamos trabalhando apenas com a temperatura diretamente, tá? Então não confunda. Vamos lá. Basta substituir. Ó. Qual que é a temperatura final que a gente tem em graus Celsius? A gente achou lá no item A, ó, menos 15. Então é esse número que a gente coloca aqui. Menos 15 dividido por 5 igual a TF, que é a temperatura em Fahrenheit, menos 32 dividido por 9. Aqui, ó, como é uma divisão exata, vai dar menos 15 dividido por 5 é menos 3. Fica mais fácil pra gente. Quando esse número não é exato, eu também já falei em outros vídeos, aí você multiplica em cruz, tá? Mas nesse caso aqui, como tem um valor exato, a gente só faz a conta mesmo e continua. Aqui, novamente, o mesmo processo. Ó. Fica muito mais fácil a gente passar isso aqui multiplicando. E aí vamos ter TF. Então, só estou mudando a ordem, tá, pessoal? Se estava aqui na direita, eu estou passando para a esquerda. Podemos fazer isso tranquilamente. Sem mudar os sinais, é claro. Menos 3 vezes 9, que passou multiplicando, tá bom? Aí agora, vamos continuar aqui em cima. TF menos 32 é igual a menos 3 vezes 9 é menos 27. Aí é só passar o menos 32, ó, tá negativo, passa para lá positivo. Então fica menos 27 mais 32. Tô esquecendo as bolinhas aqui dos graus, tá? Só um detalhe bobo, mas é importante para não esquecer no final. Então menos 27 mais 32 é 5 graus Fahrenheit, certo? E essa aqui é a resposta da C. Vamos relembrar então, para ficar bem claro, ó, o menos 15 é a temperatura final desse sistema que variou menos 35 graus e tinha uma temperatura inicial de 20 graus. O menos 63 é a mesma correspondência, né, da variação aqui de menos 35 graus, só que na escala de Fahrenheit. E os 5 graus corresponde, 5 graus Fahrenheit corresponde ao menos 15 graus Fahrenheit, a temperatura final na escala Fahrenheit. Certinho? Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida vocês podem deixar aí nos comentários. Então, espero te ver na próxima.